Belezinha, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um programa do ID na Web. Agora estamos com um novo cenário e eu te convido desde agora a você curtir, compartilha e comenta aqui o vídeo, beleza? Ajuda bastante no engajamento pra gente poder ter mais pessoas assistindo aqui juntamente conosco. E é isso, hoje estaremos falando aqui a respeito de missões, que é algo muito importante que poucas pessoas dão a atenção que deveria dar. E eu já começo aqui falando a respeito de missão, né, da palavra missão. Se você for traduzir, significa míssio. E por que míssio? Porque se a gente for pegar aqui para uma alusão agora, significa enviados, míssio, para enviados, beleza? A tradução. Se a gente for pegar agora aqui para um comparativo de guerra, a galera lança o míssil no lugar dos soldados. Por quê? Porque isso faz com que um campo maior seja atingido. E aqui no nosso quesito, por que o missionário é considerado dessa forma? Por que eles dão esse significado? Porque imagina só, da mesma forma que um míssil ele consegue alcançar um grande lugar de uma vez só, imagina várias pessoas sendo enviadas para vários tipos de cidades e locais diferentes levando a palavra. Dessa mesma forma, várias vidas serão alcançadas por esses missionários. E por isso o significado e por isso a importância de você proclamar o Evangelho. Por mais que a gente ache que todo mundo já conhece, tem muitos lugares que ainda não conhecem a palavra de Deus. E essa é a sua missão. Aqui também não deixou de ser uma, a gente está evangelizando aqui virtualmente. Então nesse momento eu estou sendo um míssil aí para poder propagar o Evangelho para a sua vida. E hoje eu trouxe Letícia aqui para a gente poder falar a respeito disso. Ela já tem algumas experiências e tudo mais. Vamos debater a respeito. E aí, Letícia, o que é missões? Missões, vamos começar falando lá em Romanos 10, versículo 13 ao 15, que diz assim: Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: Quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, os que trazem alegres novas boas coisas. Bom, missões. A partir do momento em que você aceita o Senhor Jesus, você já tem essa obrigação, né, que você aceita a mudar de vida, você tem essa obrigação de levar a palavra de Deus. Missões não é uma coisa tipo assim, eu pretendo ser missionário. Não, missão é para todos. Missões são para todos. Proclamar o evangelho é um dever de todos. Ministrar pessoas, levar o amor, servir. Missão não é você servir, é você servir. Não é você ser o maior, é você ser o menor. Então, se você aceita ao Senhor Jesus, automaticamente você tem esse dever de um missionário, de pregar o evangelho, de anunciar, porque, querendo ou não, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. São poucos, com certeza. E para complementar aqui o que ela disse, é uma obrigação, às vezes a gente fala, não sou obrigada a ser missionário. A gente vem pra dons, né? Quando a gente fala de dons do Espírito, Deus me dá aquele dom, não sei o que. E às vezes ele não concede. Por que ele não concede? Porque, querendo ou não, todo dom que é te dado, é um dom gratuito de Deus, é para que você use para a obra dele. E quando a gente fala de obra, é literalmente da seara, é literalmente de missões. Antes de Cristo partir, ele deixou um preceito. Se você abrir lá em em Marcos 16, no verso 15, vai dizer lá, tá lá. Fala de Jesus, tá? Não é minha fala, nem fala de leitor, nem nada não. Ele deixou claro. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ele não faz exceções, ele não disse, não, se você quiser ir. Ele não disse assim, não, mas é quando estiver com tempo livre, entendeu? Não, deixou claro. Ide e fazei. Um ide para todos. Vá, pregue. Mas eu não sei falar. Moisés não sabia falar, ele era gago. Mas mesmo assim ele foi e libertou lá, né, os hebreus do Egito. Então pronto, da mesma forma ele vai te dar a capacidade. Às vezes você pode ter um dom de pregar, você pode ter um talento para você poder cantar, para tocar algum instrumento, para fazer algo. Tudo isso é te concedido para poder facilitar nisso. Você pode ministrar vidas através da música, através da dança, através do louvor, através de diversas coisas. Não precisa necessariamente ser falando, se você tiver vergonha de falar. Até em um versículo, postou lá uma foto, alguma coisa, já está evangelizando. Já está evangelizando alguém, já está fazendo uma missão. Já está evangelizando. E aí eu tenho aqui uma pergunta, né? Como é que você acha que as pessoas hoje, principalmente os jovens, veem o trabalho missionário? No campo missionário, em algumas viagens em que eu já fui, alguns jovens levam muito a sério. Levam muito a sério esse tipo de pregar o evangelho. Alguns, não generalizando todos, mas alguns acham que é mais uma viagem, né? Tipo uma festa. Não, vou lá, mais um status pra mim, tá em algum lugar e tal. Mas não é uma coisa mais séria, não é brincadeira. Levar o evangelho não é uma brincadeira, então você não pode
a falar assim, ah não, vou pra uma viagem missionária pra brincar, vou pra passeio. Não é um passeio, é uma coisa séria. Sim, exatamente. Fora que a gente também tem que ter um cuidado aqui, gente. Quando a gente fala de você sair do seu lugar, pode ser qualquer lugar, gente. Isso não é só você viajar, não, é da sua área de conforto. Quando a gente fala sobre missão, sobre evangelismo, é um campo missionário, um campo espiritual que foi aberto para você começar a propagar ali. Então, uma batalha espiritual está ali por trás, entre o bem e o mal, para você poder levar aquela palavra e libertar pessoas que estão cativos de coisas malignas. Então, não vai de cara aberta. Não vai ali no intuito de, eu vou lá para poder tirar foto. Não vai no intuito de, não, eu vou para me divertir, eu tô viajando, então eu vou ficar de boa. Gente, não é assim, de verdade. Tem uma coisa muito grande por trás, uma batalha muito grande espiritual, que se você for de cara aberta, pode dar ruim pra você futuramente, entendeu? Coisas ruins podem passar a acontecer. Por quê? Porque você foi fraco, não se alimentou espiritualmente. Tanto que a gente sempre fala, né, a importância do jejum, a importância da adoração, a importância da oração, de ter ali uma intimidade grande com Deus e de ter uma busca constante, exatamente para que isso não aconteça com você, para que você se mantenha firme na fé, para que se algum imprevisto, se alguma coisa vir acontecer, se algo venha se manifestado naquele lugar, você tenha autoridade e discernimento para você entender e poder repreender em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, também queria te perguntar aqui, né, se ganha, claro, né, o amadurecimento espiritual quando você está nesses lugares. Com certeza. Em cada lugar que a gente vai, em cada casa que a gente frequenta para conhecer pessoas, a gente começa automaticamente a meio que tomar a dor do próximo. A gente começa a olhar as coisas de outro modo, de outro jeito. Sim. Quando a gente senta para conversar, seja com uma mãe, com uma criança, um jovem, e você falar, você vai ficar tipo, nossa, cara, olha isso. Então, você vai ter uma nova visão. Você acaba tendo uma maturidade naquele momento e você vai mudando sua concepção de pensar, de agir. Com certeza, você vai ter um amadurecimento espiritual muito grande. Sim, com certeza. E eu acredito que, da mesma forma que a gente é transformado dentro da igreja ali aos pouquinhos, quando a gente sai, pra gente começar a falar de Deus, o amadurecimento ele dobra. Proporcional ao quanto você se dedica, quanto você se entrega à obra. Porque assim como o Espírito Santo, ele nos molda, ele nos completa e ele nos mostra o que nós devemos fazer para o nosso bem próprio. Quando a gente começa a levar isso para outras pessoas, a gente entende, é porque a gente entendeu. Que fala assim, poxa, Deus ele fez tantas maravilhas na minha vida que eu não posso guardar isso só para mim. Eu tenho que levar isso para outras pessoas. Eu vou levar para outras pessoas para elas conhecerem as boas novas que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para que elas possam começar a viver as maravilhas que Deus projetou. E é através daí que a gente percebe a importância de você olhar para o próximo. E é aí que você entende também quando Deus fala aí de por todo mundo e levar o evangelho a toda criatura. Porque às vezes a gente pode falar assim, não vou falar de Jesus para fulano. Às vezes o fulano pode ser um morador de rua, pode ser alguém que nesse momento está se prostituindo, pode ser uma pessoa sim, que está no mundo das drogas ou qualquer coisa assim. E às vezes você que está assistindo aí pode olhar para essa pessoa e dizer, não, ela já está condenada, não tem por que dizer nada. Mas às vezes o que aquela pessoa precisava ouvir para sair daquela vida e mudar e ter uma nova história era exatamente e aí, tudo bem? Você já conhece a palavra de Deus? Jesus ele te ama, ele quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua história. E aí você hoje se sente feliz com a vida que você tem? E se eu apresentasse algo para você que pode transformar a sua vida? Às vezes, eu lembro que Lázaro, né, o falecido Lázaro, digamos assim, o cantor gospel, ele tem uma música que ele retrata a história dele de vida, né? Ele fala que ele chegou ao fundo do poço dele, ele usava drogas, ele se prostituía, ele fazia tudo de ruim, onde mãe, pai, irmão, todo mundo se afastou dele. Ele relata isso em uma música. E quando ele finalmente teve um encontro real com Cristo, foi quando um pastor chegou para ele para perguntar se ele estava feliz com isso que estava acontecendo na vida dele, o que estava acontecendo. Ele queria uma mudança, ele foi atrás disso. Por quê? Porque ele não tinha mais uma mãe para procurar, ele não tinha um pai para procurar, porque chegou ao ponto dele quase destruir a vida dos pais dele. Imagina você olhar assim os seus irmãos, com certeza o irmão dele sentia até repulsa de olhar para a cara dele naquele momento. Não, destruiu a vida da gente, você está perdido aí no mundo, não tem por que a gente estar com você. Mas ainda assim, quando ele conseguiu encontrar uma pessoa que estava sendo destruída pelo Espírito Santo para transformar a vida dele, através da palavra, ele se entregou. E uma vez que ele se entregou para Jesus, Jesus também pegou as dores dele, levou consigo e trouxe uma nova história para a vida daquele homem. Muitas pessoas escutam as músicas do irmão Lázaro, ainda hoje, e não entendem e nem percebem
que boa parte das canções são relatados do que ele viveu. E foram coisas que ele teve, experiências dele, entende? Então essa é o maior evangelismo que você pode levar. Essa é a maior prova de que o campo missionário ele é para todos, porque ele evangeliza através de canções, e canções que estão eternizadas pra gente continuar ouvindo até o nosso fim aí, meu filho. Várias pessoas se converteram através disso, e assim como várias pessoas vão se converter através do seu testemunho. E é sobre isso que nós vamos continuar falando no próximo bloco. O novo complexo educacional está ficando lindo. As obras do Centro Interprofissional de Atendimento Educacional e do Ginásio de Esporte Périx Valadares foram concluídas e eu tô aqui para te mostrar como é que ficou. Vem comigo! Quem passa no cruzamento das avenidas Visconde do Rio Branco e Professor Geminiano Costa logo vê as cores branco e azul que dão vida ao equipamento construído no antigo Feira Tênis Clube, um lugar que marcou a história dos feirenses e agora vai transformar muitas vidas através da inclusão. Esses equipamentos são ligados à Secretaria de Educação e oferecem melhores condições de estudo para alunos que possuem algum tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem. Estamos aqui em Feira inaugurando um novo momento significativo para a nossa sociedade com a implantação de um grandioso complexo educacional, reunindo aqui um centro integrado de referência em educação inclusiva, inovador, um diferencial em nossa cidade que será referência para todo o Brasil. Aqui nós vamos ter a oportunidade de trabalhar com diversos alunos das nossas escolas, tendo a oportunidade de desenvolver atividades para deficiente visual, auditivo, para o autista, para alunos que têm e apresentam dificuldades de aprendizagem e em várias áreas. Estaremos reunindo profissionais qualificados, competentes e desenvolvendo uma ação integrada com a comunidade, atendendo toda a rede que ultrapassa cerca de 15% de alunos que apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, portanto, alguma deficiência. Aqui no Complexo Educacional a acessibilidade é garantida, tanto na área externa com rampas, piso tátil e banheiros adaptados, como também nos espaços implantados com salas para estudantes com deficiência visual, produção em braille, acompanhamento aos estudantes com surdez e muito, muito mais. Confira mais informações sobre o novo Complexo Educacional no site da Prefeitura. É da gente! Dificuldades, elas existem. As provações, elas vêm, inclusive, para que lá no futuro a gente possa ter algo para contar. Não tem um cristão que não tenha um testemunho próprio para ser dito, né? É óbvio isso, é super óbvio. E aí eu queria te perguntar agora a
respeito de quando você saiu, porque a gente sabe que levante tem em todo lugar. Mas eu queria saber a respeito de levantes para você não ir para sua viagem. Já ouviu alguma coisa? Antes da minha primeira viagem missionária, que foi para o estado de Alagoas, em primeira missão, aconteceram muitas coisas na semana da viagem. E chegou 2 dias antes da viagem, tudo planejado para mim. Eu falei com Deus, Deus, eu não vou mais. Eu não vou mais para essa missão. E daí eu lembrei que eu fui pro culto à noite e o pastor não tem costume de chamar tanto na frente, ele chamou na frente. E eu tô lá orando, falando, Deus, eu não vou mais, não vou missão mais, não vou mais. E a menina chegou na minha direção e falou bem assim comigo no meu ouvido, você vai sim, você vai, porque eu que vou na sua frente. E não importa o que vai aparecer, ou os seus medos, dificuldades, eu que vou te usar, eu que vou dar sua boca. Então, levante sempre vai ter, mas se você ficar só pensando no que vai vir antes ou o que vai vir depois, você nunca vai fazer nada. Então, levante sempre vai ter, mas depende de você. O homem já vai ser pregar de qualquer forma, se você não for, outra pessoa vai ir. Sim. E eu falei com Deus que eu não queria ser substituída, então eu pretendo ir, eu prefiro ir. É aquela coisa, né, se você não clamar, as pedras clamarão. E é literalmente isso mesmo. Velho, já teve vezes de antes, quando eu não gostava muito assim de falar, eu tinha vergonha de falar, principalmente se fosse pra pregar alguma coisa assim e tal. E eu lembro que uma vez a gente ia fazer evangelismo e eu só tinha coragem de falar assim, oi, Jesus te ama! Eu só tinha coragem de falar isso, eu falava isso. E aí, beleza, estava passando eu, entregando folhetos, né, pras pessoas, panfletos e tal. E aí eu vi 2 homens que estavam bem alcoolizados, estavam quase caindo já. E eles estavam entre si falando de Deus. E eles falavam sobre isso. Não, mas se a gente não falar de Deus, quem que vai falar? Quem que vai ser usado para poder nos libertar da vida que a gente tem hoje? E eu tava passando e eu parei para escutar o que eles estavam dizendo, porque foi como se Deus estivesse usando ele naquele momento para poder falar comigo. Larissa, entenda. Mesmo que você tenha vergonha, mesmo que você não saiba falar exatamente o que dizer para as pessoas, que você tenha vergonha ou que você não saiba como concluir suas palavras, sou eu que vou na sua frente, literalmente como foi dito. Sou eu que vou te usar para você falar. Não é você que vai dizer, sou eu que vou colocar as palavras na sua boca. E naquele momento eu vi daqueles 2 homens, foi que eu entendi. Não, Deus ele não quer que eu fique só entregando alguns panfletinhos. Ele quer que de fato eu comece a dar lugar para que eu possa ser usada para falar aquilo que ele quer que eu fale aqui, para ser de fato uma boca profética dele aqui na terra. E foi a partir desse momento que eu comecei a abrir a minha rede social, eu comecei a sair mesmo das ruas, comecei a pedir oportunidade para poder pregar. E hoje eu tô aqui, graças a Deus, sem um pingo de vergonha para poder chegar aqui e falar para quem for do amor de Deus, entende? E isso é gratificante, isso é uma coisa incrível, porque quando a gente para pra gente olhar, né, quem que era a gente lá atrás, quem que é a gente hoje, a gente pensa e fala, meu Deus, eu nunca pensei que hoje eu teria coragem de levar o ID de Deus tão a sério. E se eu não tivesse ido pra essa viagem, eu era muito tímida também antes. Sim. Pra falar, eu odiava falar em público. A minha primeira viagem missionária mudou muito isso em mim. Por quê? Porque eu comecei a bater de cara, bater de frente com pessoas e eu fui perdendo medo, fui perdendo essa timidez de falar. Ele vai te guiar, porque tudo é sobre Deus. E aquilo que Deus ele projetou, ele não vai te entregar incompleto não, ele vai te entregar completérrimo, meu filho. Então não precisa ter medo, não precisa ter vergonha, porque mesmo que tenha gagueira, na hora você nem vai gaguejar. Eu lembro inclusive de um testemunho de uma irmã que era de lá da igreja, e um irmão, o nome dele era Gregório. Ele não sabia ler e ele sempre falava assim, eu pedia pro meu filho, ou era pro meu sobrinho, não lembro, ler o versículo que eu queria ler aqui na igreja hoje, para eu decorar esse versículo e chegar aqui na frente e recitar para os irmãos. Ou seja, mesmo sem ele saber ler e escrever, ele estava se esforçando para poder levar a palavra de Deus adiante. Aquilo não foi suficiente para parar ele. Por quê? Porque aquele irmão, ele chegava na igreja, ele abria a Bíblia, ele começava a falar do amor de Deus e ninguém dizia que ele era uma pessoa que não conseguia escrever o próprio nome direito. Mas por quê? Porque ele não deixou que isso o abalasse, ele não deixou que isso o limitasse. E nesse dia aqui, nesse momento, eu quero que você comece a entender isso. Se Satanás começar a tentar soprar no seu ouvido que você é incapaz, que você não é uma pessoa instruída para levar a palavra, tire isso da sua cabeça agora, porque Deus está bradando no seu coração. Sou eu quem vou te usar, eu vou te capacitar. Eu não escolhi pessoas capacitadas, eu capacito aquele que eu quero. E você é a pessoa que ele quer usar nesse momento.
Então abre o seu coração, deixe ser ministrado e comece aí, viu? Pega a visão, se segure nas palavras de Deus, que Ele vai te pegar aí, viu, filho? Não precisa correr não, nem adianta correr, porque uma hora chega, fica aí. E aí, como é que funcionava o lugar lá, que você ficava alojado com a galera? Pelo menos o lugar que a gente ficava era muito tranquilo, era bem tranquilo. Na primeira missão a gente ficou alojado em uma escola, separadinha, tudo bonitinho, meninas de um lado, homens do outro. E por incrível que pareça, era muito arrumadinho, bem organizadinho, o prefeito do lugar deixou a gente bem um lugar bom, mas não é assim sempre, né? Há lugares que a gente vai que não é tão arrumadinho. Sim, assim. Claro. Fomos privilegiados por estar em um lugar bom, porque tem missionários aí fora que, né, não Sim. tem nem lugar onde dormir, na verdade. Mas no lugar que a gente ficava era tudo muito bonitinho, muito organizadinho, graças a Deus. Sim, falando isso, eu lembrei até do Jornal 1040, que é um site, pra quem não sabe, que fala lá a respeito de como primeiro que tá a vida dos missionários lá fora e principalmente das 40 cidades, países, tudo bonitinho lá, que o evangelho de fato é proibido, não pode falar o nome de Deus nesses lugares, que as pessoas vão ter alguma penalidade muito forte se recitarem. Ou seja, os cristãos eles vão para lá, os missionários eles vão para lá, para esses lugares, sabendo que eles estão ali falando de Deus, mas que a qualquer momento eles podem ser pegos para serem mortos de formas cruéis, entendeu? Ou vão jogar, como é o nome daquela coisa que derrete você? Ácido. Ou vão jogar ácido em você, ou vão tentar arrancar sua mão do seu pé, te degolar, vão tentar te matar da forma pior possível mesmo, entendeu? Tanto que nesses lugares, os cristãos, quando recebem a Bíblia, são em tocas, escondidas, para que as pessoas não percebam. Eles não podem andar como a gente aqui com a Bíblia na mão, porque se for pego, é pena, meu bem. Você vai preso, e se for preso ainda é lucro, né? Porque geralmente é morto mesmo. Vai ser torturado lá essa pessoa nesse lugar, entendeu? São pessoas que não podem se reunir para falar do amor de Deus e deixar a sandália à mostra em alguma casa. Tem que entrar todo mundo ali escondidinho, falar ali, fazer uma oração todo mundo bem baixinho, porque se algum vizinho ouvir e denunciar, acabou. Não tem mais, entendeu? São vistos como criminosos naqueles lugares. E isso porque estão fazendo algo que é bom. E a gente aqui, às vezes, tem vergonha de abrir a Bíblia, ler e falar para um amigo. E aqui é público, aqui é livre, né? Sim. Aqui é livre, lá fora não é livre, assim, a gente tem vergonha. Sim. Inclusive, até falando de liberdade, a gente tem que se ligar muito nisso, porque assim como em outros países é proibido, hoje, nas redes sociais, algumas redes já estão começando a nos limitar. Se a gente for olhar para o YouTube, Facebook, você já viu alguns posts lá onde as pessoas repostaram que o Instagram, ou então o Facebook, o YouTube, falou lá, você usou aqui uma palavra que era inapropriada. Você usou termos, fez coisas aqui que eram contra as meretrizes da plataforma. E quando você vê o que é, em nome de Jesus, glória a Deus, Deus é fiel. Isso é contra uma meretriz? Não, gente, isso é contra as pessoas que de fato estão querendo aqui, ó, patentear a mesma coisa que está acontecendo lá fora, entendeu? Às vezes a gente fala assim, no Brasil não vai ter perseguição, mas não é de um dia pra noite que começa, é aos pouquinhos. É aos poucos que isso vem se instruindo nos lugares, aos poucos isso vai entrando. Então fiquem ligados, porque mesmo sem perceber, nós já estamos começando a ser silenciados. E aí é o momento de você começar mesmo a levar ao máximo a palavra de Deus para que você possa ir ser uma boca profética para outras pessoas. E eu também queria saber de você, o que é mais fácil, falar do amor de Deus aqui ou lá fora? Na minha cidade ou fora, a gente geralmente prega muito no sertão, onde tem muitas pessoas carentes. E a maioria delas, nem quase todas, tem um entendimento sobre quem é Deus. Aqui na minha cidade, as pessoas, por já saberem quem é Deus, elas não escutam tanto. Então eu acho muito mais fácil lá fora, porque as pessoas param, elas escutam, elas procuram entender melhor quem é. Então no meu ponto de vista, lá fora. Sim, e aqui só pra deixar claro pra vocês, é a nível Brasil, tá gente? Não é tipo lá fora em outro país, no meio do Jornal 1040 não. Do 1040 já é um negócio mais restrito, é pesado, entendeu? A gente tá falando aqui só da experiência dela daqui mesmo dentro do Brasilzão aqui, como que a galera lá de fora que ainda não ouviu falar de Deus recebe esses missionários que chegam lá. E no próximo bloco a gente vai continuar falando um pouco mais aí a respeito das experiências de Letícia.
A luta começa cedo e a rotina nos traz a sensação de controle. Nossos caminhos podem ser diferentes, mas temos em comum a vontade de vencer, a vontade de chegar lá, a vontade de superar obstáculos. E as pedras no caminho às vezes podem nos tirar do eixo, mas seguimos nosso caminho confiantes, respeitando os limites e sempre respeitando a vida. Ciclistas e motoristas, somos todos um só, somos uma só gente. Prefeitura de Feira, o governo da gente. Se nós voltar aqui agora para João 3,16, que é um padrãozão que todo mundo conhece, todo cristão conhece. Porque a gente vai velar o mundo de tal maneira que Deus é o Filho unigênito para que todo aquele que ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sim, se a gente for olhar para esse padrão, a gente percebe que Deus ele mandou o seu Filho, mas dentro dessa meada desse versículo que é muito bonito, teve uma coisa. Jesus ele veio para todos, mas que nem todos o aceitaram. Verdade. Ele veio, fez prodígios e milagres, curou muitas pessoas, abençoou a vida de muitos, mudou a história, deixou seu legado, voltou para a glória, nos deu a chance aqui de a gente poder se redimir todos os dias através da graça, né, que Ele nos concedeu. Mas, ainda assim, há quem critique, há quem não acredite e muitas outras coisas. E agora eu queria falar aqui a respeito de acreditar, mas no sentido de apoio. A gente sabe que muitas pessoas, quando a gente vira para falar de missões, entendem como, falando nisso, uma viagem. Então fala, por que eu vou puxar uma viagem? Mas não é uma viagem, é um trabalho que você está indo ali, dedicando aquele seu momento que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E faz, outros vendem o artesanato, faz uma pulseirinha e tal. A gente também às vezes faz tipo uma tabelinha de oferta, tipo, bota os valores lá e algumas pessoas se sentem elas vão fazendo nossas vidas. A mesma coisa na parte de ajudar em alimentações, em alimentos para as pessoas. A gente, lá no SOS mesmo, a gente para em frente a mercados, todos os sábados tem a parte da colheita, que é onde a gente para nos mercados e pede a contribuição a pessoas que fazem feira, explica para que vai o alimento, explica como é que funciona o projeto e as pessoas se solidarizam. E as pessoas ajudam a formar cestas básicas doando alimentos e tal. Então, a gente sempre corre atrás do apoio, a gente corre atrás. Então fica aí, né? Agora eu queria perguntar aqui, para poder facilitar e para complementar essa mesma questão que a gente acabou de falar aqui, como é que a gente poderia ajudar os missionários? Adote um missionário em oração. Não só em ajudar em contribuição financeira, né, que é muito importante para ajudar um missionário a se deslocar ou a fazer alguma coisa, mas você orar por um missionário, você adotar um missionário em oração é muito importante, porque querendo ou não, ele está lá ajudando outras pessoas, mas um missionário também precisa de ajuda. Então, eu creio que a oração fortalece. Sim, então, não só em renda financeira, mas em oração. A oração é muito importante para todos, principalmente para o missionário. Sim, com certeza. Gente, um missionário, um pastor, uma pessoa que está ali sendo designada para levar a palavra, ela não é um super-herói. Ela é carne aqui, como todo mundo, ela sente necessidades, ela tem tudo, tá? A diferença é ela se disponibilizou para levar ali o preceito de Cristo. Então, sempre que possível, faça uma oração para essa pessoa. Lembre de orar pelo seu pastor, pelo trabalho missionário, por todos os missionários que estão aí saindo, separando aqui, negando o seu eu, negando aqui o seu lazer para poder levar a palavra de Deus, porque isso vai ser gratificante para eles, vai ajudar a fortalecer ainda mais eles e também vai ser muito bom para você, porque ao mesmo tempo que você está orando por eles, Deus ele também está intercedendo por você. Então nunca se esqueça disso, o que você faz não é em vão. Mesmo que seja um ato bobo, que pareça uma bobagem, isso é muito importante, isso muda situações, isso muda muitos quadros. E eu também queria perguntar aqui pra você se você se imaginava, se você se olhasse trabalhando hoje pro trabalho missionário. Desde pequenininha eu admirava assim, missões, eu falava desde que eu falava assim, Deus, eu quero fazer missões um dia, eu quero pregar o evangelho, mas como eu falei, eu era muito tímida. E quando virou esse ano de 2020 para 2021, eu lembro que eu falei, Deus, eu quero ser enviada. Pra onde? Eu não sei se eu me envia. Eu quero pregar o teu evangelho, eu quero ver o equibalo na minha vida, que é uma expressão para fora, né? E sim, desde pequenininha era o que eu sempre quis. As pessoas falam que não queria, mas eu sempre quis proclamar o evangelho, eu sempre quis
ter esse privilégio de levar o evangelho, porque é um privilégio levar o evangelho. E eu queria te perguntar também sobre a importância de você estar buscando a Deus nesses momentos. A importância porque no campo missionário você vai receber pessoas de vários tipos. Você vai receber... Não sei falar carga. Você vai receber coisas de todos os lados. Então, se você não estiver firme em oração, se você não estiver com a vida totalmente voltada a Deus, você vai acabar recebendo alguns bates. Então é necessário sim você estar com a vida firmada em Deus, porque senão, cara, vai vir, você vai cair junto com a pessoa e você tá lá para ajudar a pessoa, para dar um suporte, um apoio. Se você estiver fraco e você ajudar alguém, se você tá fraco com alguém, você vai chorar, ela vai falar, cara, não sei se você vai chorar, fala assim, oh meu Deus, vamos orar. Então você tem que estar forte, tem que dar um apoio, porque uma palavra que você falar pode mudar a vida daquela pessoa, seja pra bom ou pra mal. Sim, com certeza. E agora, né, pra gente poder finalizar, antes de finalizar, né, eu queria que você deixasse aqui agora o que é que ela tem pra dizer para as pessoas que estão querendo fazer missões. Busca. Eu lembro que, como eu falei, eu sempre quis fazer missões, mas é necessário você se sacrificar. Né? Se você quer realmente fazer missões, você precisa se separar, você vai entender que você não pode fazer mais algumas coisas, vai deixar algumas coisas para trás. Então você vai precisar buscar mais, você vai se dedicar mais ao evangelho, porque não é brincadeira, você vai estar mexendo com o reino espiritual, batendo de cara com o reino espiritual. Então vai ser uma entrega maior da sua parte. Ajudar pessoas não é fácil, você precisa estar com a vida bem com Deus para ajudar outra pessoa, porque não há como ajudar alguém se nem você mesmo está bem. Então você precisa da sua vida, ajudar o seu emocional principalmente, o seu psicólogo. E você precisa estar firmado em Deus, você precisa ter um conhecimento da palavra para dar uma palavra de conforto, uma palavra de ajuda, um abraço, né? Se permitir ser literalmente usado por Deus. Sim, com certeza. E agora, para finalizar aqui também, eu queria deixar uma coisa clara para vocês, gente. A gente fala aqui sobre experiências de uma pessoa que foi para fora, claro, né? Para outras cidades, para falar do evangelho, mas eu não quero que você prenda só isso não, tá bom? O missionário ele é feito em qualquer lugar. A partir do momento que você começa a falar do nome de Deus, você é um missionário. Às vezes a gente leva tempo para entender isso, né? Lembrando que o campo missionário começa na sua casa. Sim, exatamente. O primeiro campo missionário na sua casa. Exato. É na sua família, porque não adianta só pregar fora e a sua família sim, está. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Mas às vezes querer ganhar o mundo e perder a sua casa, né, também. Exatamente. Não vale a pena. Tem algumas pessoas que elas querem começar, eu quero viajar, quero ir pra não sei onde, quero até escolher qual é o nome do lugar, que em casa que seja no Brasil, que seja fora. Mas, gente, tem uma coisa pra você entender aqui. O seu testemunho é a sua missão. Já começa daí, entendeu? Como ela falou. Às vezes, se você não tá evangelizando aqui, como é que você vai evangelizar lá fora? Não tem como, nem bate, não faz nem sentido um negócio desse, né? Você começa ali na sua casa, como ela falou, começa na sua rua, vai pro seu bairro, pra sua cidade, aí você começa para outros lugares. É importante, isso aqui é muito importante, porque talvez você possa ser uma pessoa dessa que tá aí, tipo, eu quero viajar, quero não sei o que, mas você tá perdendo a maior chance que você tá tendo nesse instante. Tem alguém aí bem próximo de você, o seu vizinho, alguém na sua casa, que tá precisando ouvir uma palavra de apoio, que tá precisando aí ser evangelizado nesse momento. E você é o canal de bênção que Deus designou para que essa pessoa fosse alcançada. Tem muitas pessoas que começam dessa forma. Então não se prenda só esse negócio de você só vai ser um espero quando você viajar. Não, comece aí, na sua casa. Abre o seu coração para Deus, deixe Ele fazer morada, deixe Ele te usar tremendamente, porque é a partir daí que novas oportunidades virão para que você possa alcançar novas vidas e para que você possa ministrar a outros corações. Então é isso, Brasil. Desde já agradeço aqui muito a oportunidade, né, de ter vindo aqui. Continue aí, gente, coladinho conosco. Curte o vídeo se você ainda não curtiu, continue compartilhando e até o próximo programa.